Queridas irmãs, queridos irmãos, obrigado por patrocinarem esse encontro, nos unirem os carvões com todos nós. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Então, o trabalho que nós estamos executando tem a colaboração do Centro Rosa Cruz de São Pedro e do Centro Rosa Cruz de Porto Ferreira, que são cidades mundialmente conhecidas pelo trabalho espiritual que realizam para salvar a humanidade. Então vamos para o nosso encontro número 6 da Astrologia Rosa Cruz. Estamos trabalhando o tema Provações e Autoconhecimento. Essa sexta parte, o trabalho ao todo tem 8 partes, estamos na sexta. Abordaremos o tema dualidade e unidade. Na dualidade, nós temos o coração partido, continuando o tema da reunião anterior sobre a personalidade. Leão governa o coração. Quanto mais eu invisto na personalidade, mais o coração quebra. E quando eu invisto na unidade, ou seja, na alma, ou no coração da alma, eu tenho um coração solidário, unido, não fragmentado. Aqui um coração doente, quebrado, aqui um coração solidário. Essa é a grande diferença. Este é o coração passional e esse é o coração onde habita o amor sincero e verdadeiro. Entusiasmo, uma palavra grega que foi, segundo a história, cunhada na época em que se cultuava o deus Baco e as bacantes, ou Dionísio, e naquelas festas dedicadas a Baco, onde havia uma soltura, uma leveza do corpo e uma embriaguez. Essa embriaguez os gregos chamavam de entusiasmo. Eles sentiam que o deus Baco, o próprio Deus, penetrava na alma deles. E isso era motivo de uma alegria infinita e muita festividade. Então, mas a palavra entusiasmo significa isso. Sentir a presença de Deus dentro de nós. O entusiasmo vem do investimento no coração, mais do que na mente. O que é investir no coração? O que é uma musculação cardíaca? É justamente quando nós entendemos que a consciência, que foi o tema da reunião anterior, não mora aqui. A consciência mora no coração. O centro diretor da nossa vida deve ser o coração, porque o coração é regido pelo Sol. Por analogia, se o Sol é o centro do sistema solar, o coração deve reger todo o nosso sistema. Nós somos um microsistema solar. A Academia do Amor, essa academia que nós deveríamos frequentar. Ou seja, recuperar o sentido da unidade no seio da vida. Solidariedade. Entender que nós não somos seres separados. Há um fio invisível que nos une. Plotino, um discípulo, no sentido de um continuador das ideias platônicas, é chamado neoplatônico, ele diz que da perfeição do uno, ou seja, da unidade, que está muito acima da existência, portanto, transcende toda a existência, emana, flui
a divina inteligência que se manifesta em nossas almas e cria o mundo sensível, o mundo que eu vejo, o mundo perceptível. Tudo que eu vejo aqui no mundo da separatividade, da divisão, da diferença, provém de uma única fonte, a unidade. Então nós temos que curar a alma da ideia de que nós somos seres separados. Isso gera muitos problemas e muito sofrimento, muita aflição interna. Nós somos uma coisa só. Estamos tendo uma experiência de individuação, mas pertencemos ao mesmo organismo que é Deus. O signo mais místico, que tem mais contato com a divindade, intuitivamente é Câncer. Todos os signos de água têm esse poder, mas Câncer supera os outros, porque é regido pela Lua e exalta tanto Júpiter quanto Netuno. Então, é um signo privilegiado. E esse símbolo é fabuloso, né? Parecido com o símbolo do Tao, como nós já falamos várias vezes. Ele representa o céu refletido na Terra. Então, a vontade do Pai, que é Capricórnio, porque no signo de Capricórnio que os salvadores encarnam na Terra, como Cristo, como Jesus, a vontade do Pai fica espelhada na alma. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os raios luminosos do Espírito Sol refletem-se na superfície suave e cristalina da alma. Nós precisamos conquistar essa superfície lisa, suave e cristalina. Uma alma turbulenta, agitada, aflita, perturbada, não cria condições para refletir o Espírito. A serenidade, o silêncio, a paz é indispensável. Nós temos que conquistar esse estado de alma, de repousar no infinito. Águas serenas, refletindo a imensa presença do firmamento estrelado em inquebrantável unidade, ou seja, é um organismo pleno. Eu tenho que dedicar a minha vida na busca dessa plenitude. Eu tenho que recuperar essa plenitude que nós perdemos. Nós, humanidade. A alma está sanada, curada, na medida em que concorda ao coração. O coração bate junto, harmonicamente, concordante. É um acorde harmonioso, não é um acorde dissonante, que concorda com as leis da unidade, as leis de Deus, e reflete as harmonias do poder criador divino. O que sintetiza isso? Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Eu entrego a minha vida àquele que me criou. Então, Netuno, imagina, Câncer é o caranguejo. Netuno, Poseidon, é o rei dos mares. Olha que encontro fabuloso. Isso torna Câncer realmente de um misticismo infinito. Pablo Neruda, esse poeta chileno, ele nunca conseguiu ficar longe do mar. Era um sofrimento quando ele tinha que ficar longe do mar. Então ele tinha que periodicamente retornar e contemplar para ser inspirado em seus poemas fabulosos.
alma impregnada de luz divina. Por isso que há um conflito muito intenso entre Capricórnio e Câncer. A oposição desses dois signos é dramática. Esse sabe que todo o resultado depende da vontade de Deus. Capricórnio tem o vício de achar que ele vai poder entrar no jogo e resolver o placar. Capricórnio quer fazer a diferença, quer mudar a situação, quer mudar a política do planeta. Ele está errado? Claro que não. São naturezas opostas, uma complementa a outra. Não existe nada de errado no zodíaco. Todos precisamos uns dos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que recuperar essa capacidade. É o primeiro mandamento. Só que nós estamos muito aderentes ao reino da terra, que é um reino feminino. Tudo que é feminino tem muita aderência. Malkuth é o reino. E Esod é a geração feminina. E Tiferet é a luz da beleza e da consciência. Dentro do feminino do ser, muito bem abordado por Annick de Sosanelli, maravilhosa criatura que está viva ainda. Ela tem uma obra chamada Feminino do Ser. Nós temos que, seja homem ou mulher, isso não importa o gênero, nós temos que fazer esse caminho de elevação da natureza feminina a uma natureza solar. É um trabalho. Em Malkuth, o espírito está crucificado na matéria. É o reino da matéria. Então, esse movimento ascensional passa por Yesod, que é o reino da lua, da manifestação e da geração, até o reino da criação, Tiferet. O livro da vida está no coração e não na cabeça. Está no átomo semente do coração. O livro da vida, ele é escrito página por página em cada encarnação, de acordo com a dinâmica dos planetas, dos signos, das casas e das experiências específicas em cada encarnação. Da essência dessas experiências, eu escrevo o livro da minha vida. A maestria de compor com as forças cósmicas. O estudo da astrologia é fundamental por isso. Com o tempo eu vou aprendendo a harmonizar a minha individualidade com forças muito superiores à minha vontade, ao meu desejo, ao meu pensamento. E eu começo a perceber que eu sou um pequeno zodíaco. E eu preciso aprender a manifestar com cada vez mais consciência esse zodíaco particular que eu sou. Reconhecer as nativas inclinações e investir nas transmutações urgentes e catalisadoras. O que em mim precisa ser transformado rapidamente para eu sair do mata-burro, porque eu estou empacado, quebrei a perna no mata-burro. Como é que eu saio daqui? Encarar o infinito de si mesmo. É isso. Nós temos que aprender a não olhar para a imediatez da vida apenas, mas para o infinito da vida. Anjo bom, você que está abraçadinho com a sua esposa, uma anja também, você poderia sair dessa zona de conforto e vir colaborar aqui com a gente, por favor? Falar um pouquinho sobre essa transmutação urgente? Toda transmutação é urgente mesmo, né? Você vê como a gente começa hoje com uma transmutação. A gente começa quase com a transmutação do dia da marmota, né?
A gente tem que repetir aquele começo, porque o imprevisto nos visita. Né? Curioso, né? Sim. Mas o principal fundamento da transmutação talvez esteja nesse momento inicial onde Oswaldo nos convida a olhar para essa palavra fundamental do ponto de vista zodiacal. Quem sou eu? Né? Porque quem sou eu é algo dado, a partir do qual não há mais o que fazer. Eu sou a materialização de um destino que se qualifica dessa forma. Eu sou o resultado de todas essas escolhas. Eu sou, portanto, um condenado. Como transmutar essa condenação dessa aparente maldição que é ter nascido nessas condições, nessas circunstâncias e nessa impossibilidade? Há arbítrio de fato, ou eu sou um condenado a continuar sendo esse ser definido? E é aí que está o ponto de transformação e de transmutação, que está dentro dessa habilidade e possibilidade que é denominada, né, pelos pensadores como liberdade de arbítrio. Do que se trata essa liberdade de arbítrio? E essa liberdade de arbítrio está sendo trazida porque ela é o fundamento desse processo de transmutação. O exercício dessa liberdade de arbítrio. Mas se eu sou a condenação de todas as minhas escolhas, eu não tenho possibilidade nenhuma de escolher, eu sou um pobre coitado, eu sou uma vítima das circunstâncias. Deus é um sacana. Deus está morto. Porque isso que ele fez comigo, um ser tão incompleto, incapaz de fazer escolhas, essa permissão de fazer escolhas e me permitir nascer assim, é ser abandonado por Deus. Mas é aí que está esse truque inusitado, né? Porque justamente todas essas questões ligadas à aparência, essas questões de superfície tão pouco importantes, que me definem aparentemente, questões aparentes, não se tratam de fato de uma condenação da qual eu não tenho como escapar. Porque ainda dentro dessa prisão, que é a consequência das minhas escolhas, eu tenho a maior liberdade de todas, que é justamente escolher o como. Como passar por isso. Então, a liberdade está dada no sentido, quando eu me percebo, se é que eu me percebo, porque percepção é uma coisa quase impossibilitada no momento atual, as pessoas se reconhecem na superfície, as pessoas se reconhecem no espelho, as pessoas se reconhecem no próprio mapa natal, como se fosse um espelho, espelho meu, as pessoas se reconhecem a partir do que esse órgão dos sentidos, que são os olhos e a visão, oportunizam enquanto possibilidade. Os olhos, esse órgão extremamente diabólico, com todo o perdão da palavra, por esses órgãos maravilhosos, mas diabólicos, não nos permitem ir à profundidade das essências, à profundidade do nosso ser. Da mesma forma, a profundidade do ser do outro, porque a gente só enxerga no outro aquilo que é epitelial, aquilo que está na superfície. E da mesma forma, a nossa astrologia é uma astrologia epitelial. Como adentrar para uma profundidade que possa ter um potencial de transmutação? É transformar esse órgão de superfície em algum outro tipo de órgão que poderia nos levar a uma profundidade. E qual é o órgão que nos leva à profundidade? A audição, isso, a audição. O coração está na profundidade. Mas para chegar nessa profundidade, a gente precisa da audição, porque o coração pulsa. E esse pulsar, que é uma vibração, como se fosse uma vibração de uma membrana, veja, a possibilidade da comunhão que a gente tem aqui agora se dá pela audição, porque tem uma membrana pulsante acontecendo que permite a transformação de um ar que pulsa, estabelecer um vínculo com a nossa superfície timpânica, adentrar o nosso ser e nos transformar. Então, se a gente puder ir além da aparência do nosso tema natal, que para muitas pessoas é uma condenação. Eu sou assim, é o mapa Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Eu sou assim porque meu Urano está em tal. Se eu puder ir além dessa superfície e transformar esse tema natal na possibilidade de uma pulsação e, portanto, o tema natal não ser mais uma tela onde eu me espelho, mas uma membrana que possa, entrando em vibração, me oferecer a oportunidade de como realizar essa existência,
então eu tenho em mãos um princípio de transmutação. Porque eu percebo que onde eu tenho um princípio de dissonância por trás, dentro disso que me compõe hoje, eu posso buscar dentro dessa dissonância algum entendimento com aquilo que pulsa à minha volta. Eu posso me alinhar, eu posso me afinar, eu posso escolher uma outra forma de composição. Então, como eu caminho, é esse princípio de possibilidade de um reencontro essencial. Então veja, o que eu estou convidando aqui é que a gente questione mais o que a gente está vendo e estabeleça um vínculo mais interessante com aquilo que a gente não vê, mas que pulsa em nosso interior. Uma das formas de olhar para isso são as nossas contrariedades. Como são os meus encontros onde eu me sinto contrariado? Como que é a minha pulsação na contrariedade? É de inconformidade? É de indignação? Ou é de um genuíno impulso para que o entendimento daquilo e a percepção de que aquilo tem a ver com você nos mostre uma outra possibilidade? Então, essa serenidade, essa superfície lisa a qual o Oswaldo se refere, e que tem 3 ingredientes que são fundamentais: a relação saudável com a solidão, a relação saudável com o silêncio, que para muitas pessoas é desconfortável. Tem pessoas que é tão dificultoso o encontro com o silêncio que é preciso que haja sempre um som de fundo, seja uma televisão, seja alguma coisa que esteja fazendo um ruído, para que a pessoa não se escute. E essa conformidade, esse conforto na presença daquilo que nós entendemos como vazio. Porque é esse esvaziar-se e essa sensação de conforto dentro do vazio que permite o exercício de ser tocado por uma outra vibração, ser transformado por uma outra vibração e perceber que existem outras vibrações além da nossa. Então, se a gente puder olhar para a astrologia dentro de uma perspectiva mais vibracional, a gente se aproxima desse exercício de forças dinâmicas, né? Se a gente entender o nosso tom, talvez a gente esteja mais capacitado para fazer parte do coral, né? Sem desafinar. Pode ser isso? Pode, maravilhoso. Né? Deixa eu fazer uma propaganda do Anjo Bom agora, porque ele está passando problemas financeiros. Então, imagina, Anjo tem um desemprego hoje terrível. Olha, fica aqui, Anjo. Ó, o Anjo Bom, quando ele não está nos planos invisíveis, ele encarna como neurocirurgião e entra dentro da cabeça das pessoas. Isso é verdade. Então, olha aqui, essa imagem é para mostrar a competência dele para entrar na cabeça das pessoas. Obrigado, Anjo Bom. E eu entro vibratoriamente. Isso. Então, com essa palavra final de um mensageiro do céu, um anjo, prosseguiremos no próximo encontro. E, finalizando esta reunião, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.